O que é a TPC, tão falada por aí, a terapia pós-ciclo? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista e aproveitando o momento, oportuno, quem está vendo esse vídeo, estamos aí em abril de 2023, recentemente, no final do mês passado, o CFM lançou, uma resolução proibindo o uso de hormônios para fins estéticos e aproveitando esse assunto, a gente já falou no vídeo anterior, vamos falar a respeito um pouco também, a respeito daqueles pacientes que têm interesse de deixar de usar. E o que seria essa tal dessa terapia pós-ciclo, ou TPC, como muitos falam. Então, se vocês não viram ainda o vídeo do vídeo anterior, o vídeo da semana passada, dê uma olhada lá, já dei uma pincelada a respeito de como é o uso e do seu efeito sobre o nosso eixo hormonal. Mas eu acho que vale a pena a gente martelar nessa tecla, explicar novamente, porque dessa forma a gente vai sedimentando na cabeça de vocês, vai deixando cada vez mais claro a repercussão disso no seu corpo. Isso é importante que você saiba, porque infelizmente não tem almoço grátis. Então, o uso de testosterona ou de qualquer que seja o derivado da testosterona ou do DHT, para fim estético, geralmente é usado em nível suprafisiológico, em nível acima do que a nossa produção natural permite. E isso gera, então, um bloqueio da nossa produção natural. O nosso cérebro entende que tem um monte de hormônio na circulação e cessa o estímulo para a produção própria. Então, o seu testículo ele fica desligado, ele fica adormecido por um tempo. E quanto maior o tempo de uso, o tempo exposto à testosterona em níveis suprafisiológicos, mais difícil é a gente retomar a produção natural. E onde encaixa a TPC? Então, só em resumo, a gente pode até fazer um vídeo depois a respeito disso, mas basicamente existem duas formas aí de uso que a gente vê aqueles que têm interesse e estão usando. A forma cíclica, que o paciente usa ali por 10 a 12 semanas e interrompe completamente o uso, e o uso na forma contínua, que é o tal do Blast and Cruise, em que se mantém níveis suprafisiológicos, mas alternando doses, de forma a manter ali um estímulo, em tese, por mais tempo, enfim, para aumentar os ganhos, talvez. Então, independente da forma, chega um momento que o paciente pode optar, ou por qualquer que seja o motivo, que é interromper o uso. E a partir do momento que esse paciente interrompe o uso, o que precisa acontecer? O seu testículo ele precisa voltar a produzir. E, infelizmente ou felizmente, o fato do indivíduo ter ficado por um bom tempo com esse testículo desligado, não é, o testículo ele não tem um botão liga e desliga. Eu falo, olha, estou usando de fora, pum, desliguei o testículo. Ó, parei de usar, pum, liguei de volta. Infelizmente não é assim que funciona. Então eu vou descrever para vocês como é que é esse retorno. Então, a partir do todo dia o paciente, ou todo dia, ou toda semana, ou enfim, depende do que o paciente está usando, ele está jogando na circulação uma concentração acima da fisiológica. Baseado na meia-vida, no tempo de depuração daquele esteroide, a sua concentração ela vai caindo. Então, o paciente, por exemplo, entendeu que não quer usar mais. Então, a testosterona baseada na meia-vida vai caindo até atingir níveis dentro da faixa fisiológica até níveis abaixo do fisiológico. A partir desse momento, é o momento que a gente diz que o paciente entra num vale, entra no chamado crash hormonal, que é o risco do paciente passar a desenvolver sintomas do hipogonadismo, sintomas da deficiência da testosterona. Então, imagine um paciente que estava nadando num nível suprafisiológico, em níveis aumentados de testosterona, e em coisa de semanas, ou um mês, ou um pouco mais, ele se vê sem, praticamente com uma testosterona abaixo do nível normal. É óbvio que ele vai ter sintomas. E esse é um momento crítico, em que, infelizmente, muitos, por desorientação, por não ter um acompanhamento, ou pelo custo, ou por achar que, vou tomar, não vai dar nada, eu paro, e aí a gente vê como é que fica, não fazem essa terapia pós-ciclo,
eles entram nesse crash hormonal e aí o que acontece? Ou muitos vão se manter naquela situação por algumas semanas e até meses, até que a produção natural volte a acontecer. Ou muitos, o que a gente vê, né, é que muitos fazem, é retomar o uso. Não, que isso, estou perdendo todos os meus resultados, passei a ter problema de ereção, minha libido acabou. Então, o que acontece? O paciente não tem nenhum médico de referência para ajudá-lo nesse processo de interrupção. Ele falou, não, conversa com os amigos ali na academia e falou, pelo amor de Deus, não aguento ficar assim mais, vou voltar a usar. E aí muitos acabam fazendo meio que um blasting cruise forçado, entre aspas, porque realmente não conseguem vencer esse período aí que a gente diz de crash hormonal. O que acontece? Existe uma diminuição da quantidade de testosterona. Então lembra lá do nosso termostato? Ele vai perceber, opa, a testosterona agora está baixa. Ela estava um bom tempo alta e agora ela está baixa. E aí se inicia primeiro o aumento das gonadotrofinas. Então isso pode demorar de 8 a 12 semanas. Né? Então 2 a 3 meses para ver um aumento considerável das gonadotrofinas, que é o LH, que é quem estimula o testículo a produzir testosterona, e do FSH, que é quem estimula as células de Sertoli a produzirem espermatozoides. Então vejam, pode demorar 2 a 3 meses para voltar a produzir gonadotrofina em quantidade adequada. E aí só então, com a gonadotrofina, as gonadotrofinas em níveis adequados, é que a gente vai começar a ter um estímulo testicular para fazer esse testículo acordar, de fato, né? E voltar a produzir testosterona, produzir espermatozoides. Então, quer dizer, pode demorar de 2 meses a 3 anos para haver algum começo de produção hormonal novamente naquele paciente que não fez nada, que simplesmente parou de usar. Então, é exatamente neste momento que entra a terapia pós-ciclo, né? Em que a gente lança a mão de medicamentos que vão ou atuar diretamente no testículo, fazendo com que ele acorde antes e volte a produzir testosterona mais rapidamente, e medicamentos que vão atuar lá no cérebro, né, de forma a aumentar mais rapidamente também a produção das gonadotrofinas. E existem algumas medicações, existem os SERMs, né, dentre eles os mais comuns, o clomifeno, o tamoxifeno, enfim, são agentes que vão principalmente atuar em nível central para aumentar o nível das gonadotrofinas mais rápido, para que haja próprio estímulo endógeno testicular. E a gente tem o HCG, que tem o urinário e recombinante, que o HCG ele tem um formato molecular muito semelhante ao do LH, então ele atua lá no receptor testicular de LH, então ele faz um estímulo direto no testículo para a produção de testosterona. Então muitas vezes a gente individualiza, né, ou usa um, ou usa os dois, ou usa um por um tempo, associa os dois por um tempo e depois deixa o outro, e vai acompanhando com os exames. Então a terapia pós-ciclo tem esse papel, fazer com que o paciente não entre num estado hipogonádico, no pós-imediato ali, da interrupção do uso, retome precocemente a sua produção natural e o seu eixo volte a funcionar. Com isso, a gente minimiza, né, o dano ao testículo, a gente evita que esse paciente tenha aí uma recaída, entre aspas, né? Não é bem uma recaída, mas uma vontade de querer voltar a usar por estar nesse limbo, né? nessa síndrome hipogonádica, né? De sintomas relacionados à deficiência do hormônio, e a gente restabelece a fisiologia normal dele o quanto antes. Então é aí que encaixa a terapia pós-ciclo. Então, espero que tenha ficado claro, que tenha sido de proveito aí para vocês o conteúdo. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo. Tentei ser o mais assim didático possível e me sigam também lá no Instagram, a gente também responde bastante pergunta lá, abre bastante pergunta, caixinha de perguntas, tá certo? E até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.